Fala galera ligada aqui no curso técnico 360, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre DDS, o nosso bom e velho diálogo diário de segurança. Tá? Na minha opinião, uma das ferramentas mais importantes que as empresas têm em prol da prevenção. Né? Eu gosto muito desse tema, adoro DDS, me sinto muito à vontade, e é por isso que hoje eu estou trazendo 4 dicas bem legais que vão deixar o seu DDS show de pelota, tá? Vamos lá? Dica número... Não, pera aí. Daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta de abertura. Roda aí. Beleza, pessoal? Voltamos depois da nossa vinheta, agora sim, para falar sobre 4 dicas que eu vou dar para o seu DDS ficar uma maravilha, beleza? Dica número 1. Utilize local adequado. Como assim utilizar o local adequado? Bom, pessoal, normalmente, na maioria das vezes, o DDS ele já é feito no habitat natural, né, do colaborador, na área, no local de trabalho dele. Só que de vez em quando a gente quer dar uma variada, quer passar um slide, um vídeo, mostrar umas imagens, pode passar sem problema. Não é tão frequente, mas a gente pode fazer isso numa boa, tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o local que a gente vai prover esse treinamento desta forma. Por que eu estou falando isso? Eu já vi empresas que de vez em quando, para dar uma diversificada, passa um vídeo, passa umas fotos, uns slides, aí coloca o pessoal dentro de uma sala, aquele ar-condicionado no 18, aquela meia luz, supimpa, aquela meia luz legal, com a possibilidade do cara prestar muita atenção nisso, perto do zero, né? O cara tá ali, ele já vai dando aquela recostada na cadeira, ó, maneira, vai deitando, quando você vê, o cara não está nem vendo o que você se propôs a passar ali. Então, tem que utilizar local adequado. Tá? Não adianta você prover muito conforto para o colaborador se você não vai atingir o seu objetivo, que é informar, que é passar alguma coisa mais legal, mais diversificada para trabalhar a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho dele. Né? Ele tem que ter o interesse, mas às vezes é complicado. Então, a gente tem que utilizar de outras ferramentas para poder chamar a atenção para a gente. Né? Então, com certeza, ligar ar-condicionado e abaixar a luz não é uma ferramenta tão interessante. O ideal realmente é que a gente faça o DDS no ambiente de trabalho do colaborador. Já naquele pique ali, para você falar, mostrar alguma coisa, o cara já fica no clima do trabalho, acaba o DDS, o cara já parte para começar a atividade. Beleza? Dica número 2. Fale para o seu público. Pessoal, o DDS ele pode ser ministrado, é um treinamento, obviamente, então ele pode ser ministrado para diversas classes. Você pode dar um DDS para, sei lá, não sei, engenheiros de produção. Pode dar um DDS para o pessoal da engenharia de produção da empresa. Né? E você pode dar um DDS para o pessoal, sei lá, para pedreiros de uma obra. Né? Pode dar também, pode ser. A linguagem que você vai utilizar é a mesma? Obviamente que não, né? Você vai se reportar de uma forma para engenheiros de produção e você vai se reportar de uma outra forma para pedreiros dentro de uma obra, né? Assim como de uma outra forma para técnicos e, enfim, né? Fale a linguagem de quem vai te ouvir. É fundamental no DDS que você seja compreendido, senão ele não vai ter validade alguma. Né? Se você vai informar, se você vai contar alguma coisa, se você vai ensinar, independente da abordagem que você vai ter no seu DDS, o mais importante de tudo é que você seja compreendido naquele momento. Então, utilize uma linguagem adequada para o público que você vai estar trabalhando. Beleza? Show de bola. Então, nossa dica número 3. Postura, pessoal, postura. Mas eu não estou falando de postura corporal, estufa o peito, encolhe a barriga. Não, não é nada disso. Postura comportamental.
fundamental, né? O que eu estou me referindo? Por exemplo, no site Técnico 360, a gente tem alguns temas de DDS disponíveis, né, para serem baixados ou para serem visualizados, enfim. Se você ainda não sabe, dá um pulo no nosso site, tem uma aba aqui em cima do lado esquerdo, direito, não sei como você está vendo aí. Tem uma abazinha lá, DDS. Entra lá, já tem mais de 30 temas. É para dar aquela clareada na memória, né? Você quer abordar um tema novo, diferente e tal. Na internet está cheio de copia e cola. Os nossos temas são todos elaborados por nós, exclusivos. Se você achar algum tema igual o nosso em outro site, já copiaram e colaram da gente. Aí não tem como controlar a internet, né? Mas então, o que o pessoal faz? Entra no Tec 360, baixa o tema de DDS, chega lá, o cara lê. Ele lê o DDS pro pessoal. Aí complica, né? Já pensou? Se eu vou passar aqui para vocês algumas dicas, aí eu pego um caderno enorme, do tamanho de um pergaminho, e fico lendo. Bom, pessoal, hoje eu vou passar dicas de DDS. Dica número 1, local adequado. É de fundamental importância. Pô, não vai rolar, né, gente? Pelo amor de Deus. Leitura só em último caso. Você quer passar uma informação realmente que não é do seu entendimento, alguma coisa bem mais específica. Ah, eu vou fazer um DDS sobre as consequências do tabaco para funcionários, mulheres gestantes entre 30 e 50 anos. Beleza, é um negócio muito específico. Aí você pega, dá aquela leitura e tal. Fora isso, vamos evitar ler. Vai no site Tec 360, imprime o tema, dá aquela lida, dá aquela estudada. Chegou pro pessoal falando, ó, na moral, sem ler nada, tá? Uma outra dica em cima dessa dica, ainda como dica número 3, tá? Olho no olho, pessoal. Quando você vai ministrar um DDS, dar um treinamento, independente de ter 1, 2, 3, 50 pessoas, fale sempre olhando para o seu público, para a sua plateia. Isso é muito importante, por quê? Você passa credibilidade, você passa confiança, né? E outra coisa, você vai inibir determinado tipo de comportamento do colaborador. Por exemplo, você está lá lendo o seu DDS, que já é errado, você está lá lendo, falando baixinho, e o cara está fazendo o quê? Óbvio que ele vai estar prestando atenção em você. Ele está lá no WhatsApp, mandando nude. Nude. Ele está mandando nude, está no Facebook, entendeu? Ele não vai estar prestando atenção em você. Quando você utiliza o olho no olho, olha para o pessoal, você já inibe esse tipo de comportamento, né? O cara sabe que você está olhando para ele não vai ficar pegando o celular, ele não vai dar esse mole, né? Então você vai praticamente obrigar ele a prestar atenção no que você está falando, porque você está falando olho no olho. Você mostra propriedade, conhecimento e fala olhando para todo mundo. Fundamental, tá? Próxima Dica número 4. Incentive a participação do pessoal. Gente, isso é fundamental, é muito legal. O DDS é o quê? Um diálogo, não é um monólogo. Traz o colaborador para falar também. Deixa ele contar alguma coisa que aconteceu no setor dele. Deixa ele trazer uma experiência de casa, contar um exemplo de vida, enfim, né? Isso é muito importante. Por quê? Primeiro, você está estimulando a participação do cara. Segundo, quando um deles vai falar, os outros acabam prestando atenção também. Então você estimula com que o pessoal preste mais atenção, até do que fosse você falando, né? Porque é um deles que está falando. Os caras vão querer ouvir, nem que seja para sacanear o sujeito depois, mas eles vão ficar ouvindo, vão prestar atenção. E é muito legal quando você chama o pessoal, convida um deles para dar um DDS, para aplicar um DDS inteiro, isso é muito legal. A gente aprende muito também, independente da classe que você está falando, se é engenheiro, se é pedreiro, se é técnico, se é, sei lá, o que for na sua empresa, a gente aprende muito, né? Pessoal, não seja um escroto. Maoi! Não pega mal, né? Depois você corta isso aí. Eu vou falar escroto. Maoi! Vou voltar e você corta. Pessoal, não tem essa prepotência. Ninguém sabe de tudo. A gente não sabe de todas as coisas. Então deixa o pessoal falar. A gente aprende muito quando os outros colaboradores falam também no DDS. É muito legal, a gente aprende. Pode ter certeza, né? Então, pessoal, essas foram as nossas 4 dicas. Porém, eu tenho uma dica bônus agora que você não estava esperando por isso. É uma 5ª dica
bônus. Ah, por que o nome do vídeo então não é 5 dicas? Porque eu quis botar 4 para dar uma dica bônus. Assim eu fico muito mais legal, eu sou um cara legal, eu dou bônus para vocês, tá vendo? Então, Quinta dica bônus. observe atentamente os colaboradores. Vou dar um exemplo. Você está dando um DDS e logo depois vai ter um trabalho em altura, tá? Ou espaço confinado, algum desses que exige um pouco mais de atenção, né? Uma atividade com um grau de risco um pouco mais elevado. Aí você está observando que lá no fundo tem aquele camarada que está com o olho mais avermelhado, você está falando, o cara está baixando a cabeça, quase dormindo, dá uma chamada nele, troca uma ideia com o cara. Isso porque você já observou que ele está dessa maneira, né? Às vezes o cara pode, sei lá, não dormiu bem, brigou com a mulher, chapou o coco na noite anterior, foi aniversário do cunhado, o cara bebeu todas. Obviamente que esse cara não está em condições adequadas para desenvolver um trabalho de alto risco, um trabalho à altura, espaço confinado, um trabalho a quente, qualquer trabalho que seja, tá? Então é muito importante a gente observar. Por isso que é legal o olho no olho, porque você fala olhando para todo mundo. E aí você vai saber exatamente quem está prestando atenção em você. De repente tem um cara que está com algum tipo de problema, né? Um cara que não está apto para desenvolver aquela atividade naquele dia. Isso é muito importante, beleza? Bom, pessoal, agora sim acabaram as dicas. Eu não tenho uma segunda dica bônus, infelizmente, né? Mas eu quero pedir a vocês que, caso estejam vendo o vídeo pelo YouTube, dá um pulinho lá no nosso site, www.tecnico360.com.br. Vai passar aqui, ó, na direção dos meus mamilos. Vai passar aqui o endereço. Dá um pulinho lá no nosso site. Na descrição dessa videoaula tem um material didático, tem essas 5 dicas, né, as 4 mais a dica bônus. Pode imprimir, pode visualizar, pode dar pra mãe, fazer aviãozinho, mas tá lá disponível, pode fazer o que quiser no nosso site, tá bom? Uma outra coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vou dar mais uma dica aqui, cá entre nós, hein? Em breve vai ter sorteio de brinde aqui no canal Técnico 360. Só que só vai poder participar, só vai ganhar, na verdade, quem tiver curtindo a página no Facebook e quem tiver inscrito no canal do YouTube. Então, quer participar, quer ganhar prêmios que a gente vai fazer aqui, uma promoção, alguma coisa? Se inscreve no canal, beleza? Não fique de fora, porque vai ter sorteio de brinde, viagem, mentira, viagem não, vai ter sorteio de brinde. Então se inscreve no canal, em breve, novidades com relação às promoções, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção, um abraço, valeu, fui!